Ok, estamos ao vivo. Boa tarde para você que nos assiste ao vivo, de forma síncrona. Boa noite, bom dia, boa madrugada para quem está com dificuldade na pandemia. Seja qual for o horário que você nos assista, é muito bom ter você aqui conosco. Eu hoje tenho a alegria de poder receber aqui no nosso simpósio ABED de ensino híbrido na educação básica o professor Adriano Naves de Brito, secretário municipal de Educação de Porto Alegre, e a professora Andréia Pereira da Silva, que é secretária municipal de Educação em Oliveiras, em Minas Gerais, e é presidente da Undime em Minas. Eu ainda vou fazer a apresentação formal do currículo deles mais à frente. Mas, professora Andréia, seja bem-vinda. Professor Adriano, seja bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Prazer, Luciano. Muito feliz de tê-los aqui. Então, eu sou Luciano Sattler, eu sou do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós estamos realizando esses webinários. A nossa ênfase hoje é no planejamento para o retorno das atividades presenciais e das aulas presenciais, como que fica o ensino híbrido nisso. Vamos ver um pouco o que está acontecendo na experiência aí de dois grandes gestores que nós temos aí nas redes municipais. Geralmente, nós damos início ao nosso webinário compartilhando um pouco com vocês uma base teórica que sirva para quem está se aproximando aí pela primeira vez do tema do ensino híbrido, né? Então, hoje, ensino híbrido, o desafio de planejar o retorno das atividades presenciais nas escolas públicas. Essa apresentação está à sua disposição aí no descritivo do YouTube. Você pode baixar gratuitamente a qualquer momento e enviar para qualquer pessoa que você queira, né? Então, nosso primeiro convite é que você conheça a ABED, a Associação Brasileira de Educação à Distância, é a maior e mais tradicional sociedade científica do Brasil na área de educação aberta e flexível. Aí você tem o nosso site, também aí no nosso chat e no nosso descritivo nós estamos te convidando para o nosso Congresso Internacional da ABED, que acontecerá daqui a 2 semanas. Não perca, participe conosco, já estamos aí com mais de 25 edições anuais do nosso Congresso Internacional. Eu, primeiramente, deixo aí para vocês, na apresentação, é só vocês clicarem nessa imagem, essa pesquisa fresquinha, recém-saída, planejamento das redes de ensino para a volta às aulas presenciais, saúde, permanência e aprendizado, um material muito rico, preparado pelo IED, com essas parcerias. Clique nessa imagem e vai ajudar vocês aí que estão fazendo planejamento, seja no município, seja no estado, um material bem bacana que saiu essa semana. Falar sobre ensino híbrido, nós estamos aí numa disputa semântica, né? O professor José Pacheco tem chamado a nossa atenção que ensino híbrido não é um bom termo. A linguagem produz cultura, nós temos que sair da ênfase do ensino para ir na ênfase da aprendizagem, sair do paradigma de ensino, instrução, paradigma de aprendizagem e protagonismo, que é a nossa meta. Então, ensino híbrido, de acordo com os críticos, é uma tradução ruim do termo em inglês de blended learning, aprendizagem misturada. A gente vai ter que pensar num melhor do que ensino híbrido, senão a gente corre o risco de cair num paliativo de um velho modelo, né? O CNE, Conselho Nacional de Educação, recentemente publicou, né, esse parecer, em que ele fala de modelos de retorno, e repara só, eles dizem que nós podemos ter um modelo intermitente, presencial em alguns dias para todos, um modelo alternado, com grupos alternando frequência presencial, um modelo excepcional, somente determinados grupos de alunos retornam presencialmente, especialmente aqueles sem possibilidade de retorno, de acesso remoto, integral de todos os alunos, virtual, caso não é possível retorno de aula do aluno presencialmente, por risco de contaminação, de doença, e eles usam a palavra híbrido de uma maneira que nós discordamos um pouco, né? A utilização de mais de uma estratégia de retorno.
juntasse mais de uma dessas estratégias que ele cita aí acima. Por isso que eu digo que ao redor da terminologia do híbrido, há uma disputa semântica hoje que a gente precisa ter em vista. O conceito que nós estamos trabalhando de ensino híbrido é que é um programa formal de ensino em que o estudante tem parte da aprendizagem elaborada a partir de conteúdos e interações online. O aluno tem alguma flexibilidade quanto ao tempo, local, ritmo de estudos e quais as trilhas de aprendizagem a serem cursadas. Estamos falando de autonomia. E parte das atividades é realizada sincronamente na escola ou em outro espaço, com a supervisão de um professor. É muito importante destacar com a supervisão de um professor, para a gente não correr o risco de alguns modelos por aí, muito focados em lucro, e que querem tirar o professor da equação. Né? Nós temos aí mapeados 6 tipos de ensino híbrido, aí está aí a indicação do principal artigo que nós recomendamos para vocês, o ensino híbrido suplementar, o chamado rotação de estudos, o híbrido colaborativo síncrono, sala de aula invertida, que é conhecida como Flipped Classroom, o laboratório rotacional e o grupo colaborativo. Essa apresentação vai ficar à sua disposição, o artigo está aí indicado. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco na ABED e a gente pode esclarecer, mas é importante você saber que o ensino híbrido você pode usar 1, 2, 3, todos os modelos com a mesma turma, às vezes na mesma semana. Então, não fique preso a apenas um modelo. É muito importante ter uma pedagógica para o melhor modelo, melhor turma, melhor conteúdo, no melhor momento. Então, não fique restrito a uma receita de bolo. São muitas as possibilidades que você tem de aplicar o ensino híbrido. Isso é apenas uma introdução. Para quem se interessar, nós deixamos aí alguns recursos adicionais, vocês podem consultar posteriormente, e que vai te ajudar, todas as indicações biográficas, links, clique nas imagens, e você vai também para esses locais. Tem vários recursos adicionais aí à sua disposição nessa apresentação. Tá? Então, feita essa breve introdução, eu quero, então, convidar a professora Andréia, deixa eu fazer uma leitura aqui do mini currículo dela. Professora Andréia Pereira da Silva é graduada em Pedagogia pela Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, em Gestão Comercial pela UNES, pós-graduada em Didática pela Faculdade de Educação São Luís, mestre em Educação pela Universidade Vale do Rio Doce, trabalha na Fundação Educacional de Oliveira, tem experiência na educação com ênfase em métodos e técnicas de ensino. Esteve como secretária de Educação no município de Oliveira durante 8 anos, é avaliadora técnica do MEC, presidente da Undime, Minas Gerais, a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais, e hoje está novamente como secretária municipal de Educação de Oliveira, em Minas Gerais. Então, professora Andréia, vamos ouvir a sua exposição agora, por favor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Luciano. É uma honra poder participar deste webinário para que possamos discutir o ensino híbrido, que realmente é uma situação em que nós vamos vivenciar a partir de agora. Eu acho que é um prazer também, eu estava me esquecendo, eu não o conhecia, mas o professor Adriano, né, é um prazer conhecê-lo, mesmo que virtualmente, e eu espero, né, poder reencontrá-lo nessa nossa trajetória de educação aí algum dia após a pandemia, e o professor Luciano também, né, o professor Luciano está mais próximo, e dizer que a Undime se sente muito honrada com esse convite para essa discussão. E eu estou falando em nome, né, de 853 municípios, que para quem não sabe, é a União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais. Ele faz exatamente aquela ponte entre o município, né, e o governo federal, o município e o estado.
Não somos partidários, então nós tratamos da educação de uma forma geral, e nem somos, tampouco somos sindicatos, né? Gostaria de deixar isso claro para que a gente pudesse fazer discussão, né, de uma maneira em que nós pudéssemos alcançar um âmbito maior dentro dos gerais. Eu acho que eu vou começar colocando no início da pandemia. Acho que todos tiveram a mesma impressão, né? Que nós iríamos ficar por 15 dias aí parados, como foi na época da H1N1, e depois todos nós voltaríamos aí, né, para os nossos compromissos em sala de aula. Após os 15 dias, nós começamos a perceber que o problema era um pouco maior do que nós imaginávamos, e a situação foi só crescendo, e nós tivemos que tomar algumas atitudes, replanejar um ano que estávamos iniciando. A grande maioria dos municípios de Minas iniciaram suas atividades a partir do dia 10 de fevereiro, porque na primeira semana nós estávamos em planejamento. Então, creio que mais de 50% iniciaram suas atividades ou mais após 10 de fevereiro. Então, quando nós paramos, dia 18 de março, nós tínhamos 24 dias letivos. Então, replanejar praticamente um ano inteiro. E replanejar de uma forma que a gente não sabia como era o amanhã, porque nós não sabíamos, né? Ninguém entendia muito bem da doença, nem mesmo os médicos entendiam como que a doença ela iria se dar aqui no Brasil, como que seria a sua evolução aqui no Brasil. Então, foram dias, assim, eu vou falar, desesperadores para todos os secretários municipais de educação, porque a gente não tinha planejar até quando, né? Planejar como. E, além disso, enquanto Minas Gerais, nós temos que lembrar que o nosso estado são 853 municípios, né? Ele detém uma grande parte dos municípios, né, em percentual aí, um percentual grande dos municípios do nosso país. E aí, além disso, Minas talvez seja o estado que mais tenha a diversidade, né? Eu costumo colocar que nós temos Minas Carioca, Minas Paulista, Minas lá do Mato Grosso, né? E Minas Nordestina, porque nós temos aí uma variedade, o clima é muito parecido com os outros estados, os costumes muito parecidos, e a Minas Central, né, que é a nossa Minas Gerais. Então, como fazer para a gente trabalhar isso com essa diversidade enorme, né, com essas pessoas que, em alguns lugares, a internet chega, é de fácil acesso, em outros lugares, né, muitos dos municípios no interior de Minas Gerais não tem internet. Então, essa foi uma das grandes dificuldades encontradas em Minas Gerais, né, o seu tamanho, a sua diversidade. E aí, nós, agora, né, trabalhar o ensino híbrido. A Undime fez uma pesquisa onde participaram 672 municípios. E aí nós tivemos dentro desses 600, dentro dessa pesquisa, nós temos aí na rede estadual 3.612 escolas. Na rede municipal, são 8.562 escolas.
é muita escola, gente, para a gente poder trabalhar com esses meninos. E em crianças, nós temos 584 mil, quase 585 mil crianças estudando numa rede pública, tá? Numa rede municipal, esse número de alunos é de rede municipal. Quando 72% desses municípios responderam, e talvez essa pesquisa a gente faça novamente, porque nós estamos com uma defasagem aí, nós estávamos mais ou menos há um mês e meio da pandemia, e nós tínhamos aí 1,7% que não tinham feito nada. Então, a gente pode imaginar que a grande maioria dos municípios estavam trabalhando, né? Os seus professores estavam trabalhando, os seus diretores estavam trabalhando. Então, o que a gente percebe é que muito poucos municípios aguardaram o fim da pandemia. Os outros resolveram fazer alguma coisa. Desses que nós estamos falando, muitos utilizaram, né, material próprio, 30,8%, antes mesmo do Estado fazer o lançamento de como ele iria trabalhar, esses municípios já estavam trabalhando. De alguma forma, eles estavam saindo na frente com seus alunos. Muitos deles, a grande maioria, gente, entregando fisicamente o material, porque não conseguiam fazer de outra forma. Ainda temos muitos dos nossos municípios fazendo isso. Quando o Estado lançou, né, o programa para os alunos, e ele lançou em parceria com a Undime, os PETs, porque a parceria foi justo nos PETs, porque nós já sabíamos que nós não conseguiríamos atingir os nossos alunos a grande maioria, através da televisão, né? Então, nós fizemos a parceria junto ao material, aos PETs, aonde os alunos poderiam ter acesso pela internet. Uma grande maioria dos municípios aderiram, né, aos PETs, que é o programa de educação tutoriada. 51,4% desses municípios acompanham os PETs do Estado. Hoje, talvez esse número tenha aumentado ou tenha diminuído, justamente pela questão da falta do acesso aos nossos alunos. Essa é a grande questão. E agora, com a volta, né, aí na questão do ensino híbrido, esse é um trabalho que a Undime tem feito, nós temos estudado, nós temos feito aí reuniões junto ao Estado, justamente por essa disparidade. Nós não podemos esquecer que, sem dúvida nenhuma, a desigualdade educacional no nosso país, que já era grande, ela aumentou. Ela aumentou muito, e agora, no retorno, nós temos que ver como que nós vamos trabalhar com esses alunos. Ela aumentou por uma série de variáveis, né? Não só pela questão da internet, pela dificuldade de acesso aos meios, às mídias, mas também pelas próprias questões familiares, né? Um pai que não sabe ler, uma mãe que não sabe ler, ela tem muita dificuldade de ensinar para o seu filho. Então, às vezes, ela prefere deixar de lado para que esse menino aprenda lá na frente, né, junto com o professor, do que naquele momento ela ensinar, porque ela não sabe. Nós temos muito disso, né? Então, a gente não pode esquecer dessas variáveis, e que para essas crianças nós temos que fazer alguma coisa. Estamos aí junto com o CAED, que vai ser a nível nacional, né, olhando a questão das avaliações que serão feitas não de imediato, porque a gente sabe que isso seria uma loucura, mas uma avaliação no sentido de diagnosticar, depois de algum tempo de volta, como que esses alunos estariam voltando, né, a qual o nível que esses alunos teriam atingido. E aí, né, quando o Luciano coloca, né, as diversas formas de ensino híbrido, me remete a uma questão.
no Brasil, infelizmente, nós passamos por modismos educacionais. E eu acho que, nesse momento, nós não podemos pensar em modismos educacionais, nós temos que realmente estudar, né, esse formato híbrido, né, nossos professores, e nós temos que olhar para esses alunos de uma forma diferente. Minas ainda não tem, né, ainda não decidimos como será a volta e nem quando será essa volta, mas temos a certeza de que nós precisaremos fazer com que esses alunos voltem, né, voltem de uma maneira talvez escalonada, talvez os mais velhos, né, as idades, os anos finais primeiro, depois em cada segmento, seguindo todos os protocolos que devem ser seguidos, nós não podemos esquecer desses protocolos. Temos que ter um comitê de gestão, né, em cada município, para que ele possa, né, direcionar, e esse comitê, com certeza, ele tem que ter pessoas ligadas à saúde, tem que ter pais, tem que ter professores. Isso é uma questão já que não tem nem como discutir, né, esse formato de volta junto com o comitê, porque a volta tem que ser muito transparente, e nós vamos ter que nos ajudar, porque é diferente para todo mundo, né, a pandemia, ela veio realmente de uma forma assustadora. E eu costumo falar que a gente tem que fazer do limão uma limonada. Ela está aí, né? Nós estamos vendo que não tem mais volta. E talvez era exatamente isso que a educação brasileira estava precisando, porque nós ouvíamos, e não é de hoje, falávamos, não é de hoje, que a educação precisava mudar. A educação brasileira precisava avançar. O aluno precisava ser protagonista, né, principalmente na educação pública, que o aluno precisava ser protagonista do seu aprendizado, e a gente não conseguia avançar, né, nesse sentido. A tecnologia, nós não tínhamos a tecnologia nas escolas públicas, né, em todas as escolas públicas. É lógico que existem alguns municípios que têm, mas a grande maioria, né, não tem o orçamento suficiente para que isso aconteça. Então, a gente tinha grandes dificuldades para ter a tecnologia na sala de aula. Com a pandemia, isso vai ter que acabar, né? Então, nós precisamos de um aporte do governo federal junto às escolas públicas para que ela esteja pronta para receber os seus alunos em todos os sentidos, tanto no sentido de seguir os protocolos, quanto no sentido da tecnologia. Porque o ensino híbrido, ele vai... nós sabemos que nós não vamos voltar com todas as crianças em sala de aula tão cedo. Nós vamos ter que fazer, né, ou dividir as turmas, ou em dias alternados, ou em semanas alternadas, mas o que nós sabemos é que nós vamos ter que nos ajustar e buscar o devido conhecimento para que nós possamos voltar de uma forma a não prejudicar os nossos alunos, e que ele, a partir de agora, então, seja o protagonista dessa aprendizagem. Com certeza, né, a gente sabe que nós temos alunos que estão se sobressaindo, né, nós temos alunos que estão fazendo essas atividades, né, a própria Undime Nacional, através de alguns institutos, já vem levantando isso. A grande maioria das crianças estão fazendo, e dos jovens, né, a gente vê que diminui, existe aí um contrassenso, talvez, porque seria ao contrário, né, mas os jovens talvez estejam deixando de cumprir alguma das suas atividades, mas o fato
é que, a partir de agora, a educação brasileira ela toma um novo rumo. E nós, enquanto educadores, né, nós, enquanto professores de dentro da sala, em sala de aula, nós temos que realmente olhar a educação a partir de agora com um outro olhar e buscar esse conhecimento para que realmente o ensino híbrido aconteça e não seja mais só um modismo da nossa educação. Né? Não tem como a gente falar numa educação brasileira e comparar. Eu não gosto muito de comparar o Brasil com outros países, porque o Brasil, gente, ele tem uma dimensão continental, então cada estado vai ter que procurar, né, cada região vai ter que procurar a melhor forma de trabalhar a educação híbrida com os seus alunos, de acordo com cada realidade do seu município, da sua escola e da sua região. Então, eu deixo aqui, né, essas considerações e vejo, né, que esse ensino híbrido está em nossas mãos, né? Concordo com o professor José Pacheco quando ele fala que o aluno tem que ser protagonista. E é isso que nós vamos ter que fazer. E ajudar aqueles que não conseguiram chegar até nós, puxá-los de alguma forma, né, para que ele consiga caminhar juntos. Não é impossível, mas teremos que trabalhar muito. Eu agradeço, né, por poder fazer essas colocações. Muito obrigado, professor Luciano. Muito obrigado a você, professora Andréia. A ideia é justamente isso, nós partilharmos um pouco das nossas dores, isso ajuda a enfrentar a solidão da pandemia, saber que não estamos sozinhos, enfrentando as dificuldades e que há possibilidades pela frente. Nós vamos voltar ainda para ter um debate nessa questão que você falou da mudança da cultura que está acontecendo, a escola conectada, mas antes eu vou passar então a palavra ao professor Adriano Naves de Brito. O professor Adriano, que é o secretário de Educação no município de Porto Alegre, ele é professor titular de Filosofia na Unicinos, onde foi decano da Escola de Humanidades. A Unicinos dispensa a apresentação, uma das melhores universidades brasileiras. Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez estágio pós-doutoral na Universidade Bielefeld e na Universidade Tübingen, na Alemanha, coordenou o programa de pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás entre 2001 e 2003 e da Unicinos entre 2007 e 2012. Presidiu a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, foi o secretário-geral da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia e foi professor visitante no Instituto de Filosofia da Escola de Estudos Avançados da Universidade de Londres, né? E agora enfrentando aí o desafio na Secretaria Municipal de Porto Alegre, e certamente não esperava uma pandemia no caminho, né, professor Adriano? Muito boa tarde. Muito boa tarde, muito prazer estar aqui, Luciano Safra, contigo, com a Andréia e com aqueles que nos acompanham em qualquer horário que seja. De fato, nós enfrentamos na Secretaria de Educação não são um leão a cada dia, um leão a cada turno, mas a pandemia foi uma manada inteira e realmente depois de 3 anos de intensos trabalhos na Secretaria, nós estamos rodando um ano, que era um ano de, digamos, consolidação das políticas que tinham sido traçadas lá no início, e fomos abruptamente interrompidos, né, como todos, pela pandemia, e não tivemos as condições de fazer essa consolidação. Então, um ano completamente atípico, tivemos que trocar a roda com o carro andando e o carro parando, mas sem que ele pudesse parar completamente, porque também a educação, eu digo que o navio da educação, né, nos municípios, você precisa de um tempo para colocá-los em movimento, E uma vez que ele esteja em movimento, é um transatlântico. Se isso parar, você corre o risco de não ter condições de colocá-lo em movimento de novo. Então, nós traçamos aqui uma série de ações, de modo que a gente pudesse continuar da maneira como fosse possível, uma série de políticas dentro da Secretaria para não pararmos a Secretaria.
Eu vou partilhar aqui com quem está nos ouvindo algumas das preocupações, as nossas impressões de como é que nós agimos aqui nesse período da pandemia. Então, primeiro, situá-los um pouco sobre Porto Alegre. Porto Alegre tem uma rede que é, entre as capitais brasileiras, sui generis. Ela tem características muito peculiares. Primeiro, a rede municipal, então eu sou secretário municipal. A rede municipal é a menor rede municipal entre todas as capitais brasileiras. Ela é menor, inclusive, agora do que Rio Branco. E isso tem a ver com a história do desenvolvimento da educação infantil e fundamental no município. Então, nós temos um conjunto de 98 escolas públicas estatais. E nós temos um conjunto bastante grande, Luciano e aqueles que nos ouvem, de escolas públicas não estatais. Nós temos 207 escolas infantis, que são escolas comunitárias, é uma rede que nós revitalizamos com esse nome, comunitárias, e também mudando o marco regulatório, né? Elas estavam ligadas à prefeitura por uma lei de licitações, mas nós temos um marco regulatório importante, que é a Lei 13019, que muda a relação do poder público com as entidades sem fins lucrativos, que na área de educação, assistência social e saúde. Na área de educação ainda é pouco utilizada, mas em Porto Alegre nós usamos abundantemente. Convertemos toda essa rede, então temos 207 escolas de educação infantil. Para vocês terem uma ideia de comparativo, das 98 escolas municipais, 43 são de educação infantil e oferecem vagas para mais ou menos 6 mil crianças. Esta rede de escolas comunitárias oferece vagas para 21 mil crianças. Então é uma rede muito importante. E é uma rede localizada na periferia, assim como a rede municipal. A rede municipal de Porto Alegre, então, ela é pequena, mas ela está fortemente localizada nas áreas de maior vulnerabilidade. E essa rede de escolas comunitárias, ainda mais, né? Ela está na ponta da ponta. E ela tem uma importância muito grande para essas populações, né? E Porto Alegre tem o resto, então, da sua educação fundamental, que é a competência do município, e a educação infantil, que é competência exclusiva, ela é ofertada pelo Estado. 50%, né, dessa educação fundamental, outra é do Estado, e 25% é do setor privado. Então, nós temos 75% do setor público, 25% somos nós, prefeitura, 50% é o Estado, e o resto é o setor privado. E essa característica de estarmos nas zonas de vulnerabilidade. Então, quando veio a pandemia, nós suspendemos as aulas por questões sanitárias, por determinação, então, do prefeito, a partir de informações da Secretaria de Saúde, e continuamos a servir as refeições nas escolas. Porque, é claro, muitas crianças dependem, né? Na verdade, na educação fundamental, nós temos algo em torno de metade dessa população de alunos fazia sua refeição, almoço, dentro das escolas. Então, nós continuamos a servir essas refeições por mais 12 dias e a procura foi ficando muito pequena e ficou ineficiente. E a escola, então, fechou completamente e nós fechamos, portanto, em abril, e ficamos com a escola completamente fechada entre abril e maio. E já em junho, em final de maio, nós fizemos uma remodelação dos nossos programas de distribuição de alimentos, de alimentação escolar, para atender essa população, né, para a segurança alimentar de nossos alunos. E esse foi um esforço importante, porque lá nesta ponta, né, há muita carência, há muita necessidade, e as crianças serão e foram, de fato, sobretudo, aquelas que foram afetadas pela situação de vulnerabilidade dos pais e a falta de renda. Podemos todos imaginar o que significou, né, a perda de emprego, e isso mudou com a medida provisória que garantiu uma remuneração para essas famílias, mas ainda assim são fortemente afetados, e o trabalho, então, com a alimentação escolar foi fundamental, mas não mais dentro da escola. Então, uma coisa que podemos partilhar foi que a gente fez um vasto trabalho de distribuição de alimentos usando essas duas redes, né, a comunitária e
a pública estatal, e até o momento nós já distribuímos mais de 1.000 toneladas de alimento para essas escolas. Então começamos lá em maio, depois de a gente reorganizar os nossos depósitos, e a gente foi até agora, continuamos fazendo essa distribuição e garantindo, então, e aí retomamos plantões nas escolas a partir de final de junho. E isso foi muito importante também, voltar a ocupar a escola, mas assim com o mínimo de pessoal administrativo, né, seguimos fazendo de 10 às 14 horas, e para que a população tivesse como referência. Um outro fenômeno que está acontecendo é o fenômeno da mudança de alunos da rede privada para a rede pública. Então também esses pais e essas famílias precisavam acessar as secretarias das escolas, e assim por diante. Portanto, aqui o esforço de manter a educação viva foi chave, e tem sido chave, né, para que a gente fizesse essa transição, né, para um período que ainda não temos no horizonte, que é o período da volta presencial. Então, paralelo a isso, uma outra coisa que eu gostaria de partilhar foi o trabalho que a gente começou a fazer, então, logo no momento em que paramos o ensino presencial, para tentar fazer um tipo de educação remota, né, acessar remotamente os nossos alunos. Nós temos usado, Luciana, a expressão que talvez caia aí mais no agrado de vocês, de educação conjugada, né? Além dos problemas que você apontou, foi bem interessante essa sua apresentação inicial, o híbrido tem um componente que o compromete semanticamente, além daqueles que você apontou. A produção híbrida não é fértil, né? Então, e nós queremos uma educação que seja fértil. Então, uma educação híbrida pode dar a impressão que é uma educação que é o cruzamento de duas coisas diferentes que gera uma terceira, mas que essa não se reproduz. E nós não queremos isso. Então, nós temos usado aí a educação conjugada, porque ela conjuga diferentes possibilidades para que a gente continue a fazer o contato com o aluno. E a nossa experiência foi a seguinte: nós vínhamos trabalhando desde o ano passado numa plataforma, que era uma plataforma para que a gente digitalizasse a rotina da escola, né? Então, nós ganhamos essa plataforma aqui de uma importante siderurgia nacional, que é a Gerdau. Ela nos deu essa plataforma primeiro lá no ano passado para 10.000 alunos, e ela nos garantia, então, uma digitalização da vida escolar, que era muito importante. Vamos ter dados das escolas para poder fazer um trabalho de gestão. Eu queria mencionar aqui na peculiaridade de Porto Alegre, que eu falei no tamanho, mas isso que eu vou dizer agora só se explica se nós entendermos duas outras peculiaridades. Porto Alegre tem, então, uma rede pequena, e ela tem uma rede com professores muito bem qualificados, né? Nós temos praticamente 80% dos nossos professores têm alguma pós-graduação, entre especialização, mestrado e doutorado, e nós temos a rede com o maior salário entre todas as redes brasileiras. O salário médio do nosso professor 40 horas é R$ 11.500, professor nativa. Então, é uma rede que é bem remunerada, os professores são bem remunerados. Isso não é um problema, né? Isso é um problema a menos, porque o professor tem que ganhar bem, o professor precisa ser bem remunerado. Só que os nossos resultados, eles estão entre os piores entre as capitais brasileiras, né? Nós entramos em 2017, o resultado que vinha, então, das avaliações nacionais, nos colocavam aí em 21º lugar na proficiência em matemática e em 19º lugar na proficiência em português. Então, nós temos um problema grave de gestão da educação e dos recursos da educação. Havia muito a fazer. Nós somos aquela exceção que leva a pensar porque o plano de carreira é muito bom, a remuneração é muito boa, o recurso, nós não temos abundância de recurso, mas a educação de Porto Alegre, como tem uma rede pequena, tem um recurso que é muito maior do que em muitas outras redes, mas o nosso resultado era muito ruim. Então, o trabalho de gestão sempre foi um trabalho que a gente levou a sério desde o início, porque se nós não mudássemos a gestão, nós não mudaríamos a aprendizagem das crianças. Nós precisamos aumentar a aprendizagem das crianças. E, portanto, uma parte disso, para fazer boa gestão, por isso eu trouxe o assunto, nós precisamos dar dados, né? Nós precisamos fortalecer lá o
o papel do diretor. O diretor é um líder fundamental dentro da escola. E como é que nós fizemos isso? Nós fomos trazendo, então, uma plataforma que pudesse permitir a esse gestor e ao professor fazer a gestão digitalizada desta rotina da escola e permitir o acesso à família também a essa rotina. Então, é como se fosse um diário de classe digital que funciona no celular das crianças e dos pais e dos professores também. Então, tudo é lançado ali e, mais ainda, o processo de avaliação fica transparente, todos os processos da escola, e permite uma comunicação muito ágil com as famílias. Isso nós estávamos fazendo lá no ano passado com 10 mil alunos dos nossos 40 mil no ensino fundamental, pensado para o ensino fundamental. E esse ano nós estávamos programando e esse era o trabalho que nós estávamos fazendo em março, para expandir para todo o ensino fundamental. Então, quando nós fomos apanhados pela pandemia, nós estávamos começando a implementar a plataforma de gestão, Cortex, que é essa plataforma que usamos, em todas as escolas, nas quais nós tínhamos colocado Wi-Fi de alta velocidade. Também em março desse ano nós tínhamos completado a instalação de Wi-Fi de alta velocidade em todas as escolas do município, as escolas estatais, as 98 escolas. E aí nós fomos, então, pegos aí pela pandemia e tivemos que parar essa implantação. Mas o que nós fizemos foi usar essa mesma plataforma, tivemos que repensar a plataforma, acrescentar à plataforma um módulo de comunicação entre a escola e o aluno, de comunicação remota, para podermos, então, implementar o nosso programa de educação conjugada, né, esse de diferentes modalidades. Então, né, a experiência foi que nós tínhamos algo que implementação e tivemos que incrementá-lo com algo que não estava pensado, que era um canal de comunicação. E aqui eu quero frisar para os que nos ouvem um aspecto que nós levamos em consideração em especial. Educação se faz com o professor. Tá? Então, não existe educação sem um contato entre o professor e o aluno. Na educação de jovens, né, na educação de adultos, a informação ganha mais relevância, mas o professor ainda tem muita importância, mas a informação ganha em relevância. Na educação básica, a figura do professor é absolutamente central, porque há um processo de identificação, né? Pessoas aprendem com pessoas, então elas precisam ter pessoas frente a si. E então o processo de vínculo entre professor e aluno é chave para o processo educacional. Nós estávamos no começo de um ano em que esse vínculo nas turmas, né, que os alunos estavam chegando em turmas novas, ano novo, ele estava se formando esse vínculo. E nós fomos pegos, então, nesse momento em que o vínculo estava sendo consolidado e não se pôde consolidar. Então, a nossa grande preocupação era que esse vínculo pudesse ser retomado. Então, a plataforma ela tinha como objetivo, primeiro nós estabelecemos a implantação em várias etapas, mas o objetivo primeiro era reestabelecer o vínculo entre o professor e o aluno, né, o professor e cada um dos alunos da sua turma, mediante esse módulo de comunicação. Ele funciona de maneira muito simples, né, e quando nós finalmente tivemos o módulo pronto, isso nos custou 2 meses de fazer, né, porque tínhamos que fazer o nosso parceiro, né, que é a Cortex, teve que fazer um trabalho grande de programação para isso. Quando ficou pronto, nós começamos então uma etapa de implementação que foi bastante longa também. Nós tivemos que formar os diretores, formar os supervisores, formar os professores e começar a rodar a plataforma devagar. E aí, quando nós começamos a rodar a plataforma, claro que nós tínhamos o problema do acesso à internet. Mas nós começamos a rodar a plataforma, ainda que não tivéssemos conseguido ainda o acesso gratuito à internet. Começamos, paralelo a isso, o processo de compra de dados das empresas de telecomunicação brasileira. Isso nos custou, e quem conhece o setor público há de convir que foi rápido, isso nos custou 2 meses, né, para realizar. E quando finalmente nós tivemos o contrato assinado, nós ainda tivemos um problema das teles se adaptarem à plataforma para fazer o módulo de contabilização desses dados. Isso nos custou aí mais 4 semanas. O resultado dessa história é que
nós implementamos a plataforma e fomos ampliando o uso da plataforma, chegamos a 50% de conexão dos alunos do fundamental com a plataforma, sem internet gratuita, e agora, no começo dessa semana, nós lançamos a internet gratuita, estamos num amplo programa aqui, e estamos esperando, então, que a gente cresça aqui entre 10% e 20% para acesso aos alunos. Experiências importantes. Nós decidimos fazer isso só para o fundamental, tá? Nem começamos a fazer para o infantil, nós achamos que isso não valia a pena, isso não funciona para a educação infantil. A educação infantil não iria se beneficiar disso. Então, nas escolas infantis, nós tivemos um contato com as famílias para ajudar as famílias a cumprir o seu papel de família e não o seu papel de escola, né? Sabendo que para as crianças é importante realmente a convivência na escola e isso não pode ser suprido por um meio digital. Então, não fizemos para a educação infantil. Na educação fundamental, então fizemos com foco inicial lá no Fundamental 2, mas estamos agora trabalhando com todo o Fundamental, do primeiro ao nono ano, e nessa tarefa de envolver todos os alunos, primeiro num vínculo e depois num envio regular de atividades, que já está sendo feita, na verdade, há 3 meses, mas aqui vem uma outra partilha importante, que as pessoas não levam em consideração. Então, a educação básica, está longe de ser só comunicação de informação. Primeiro ela passava pelo vínculo, passava por enviar uma atividade para que o aluno seja, então, ativo lá na realização dessa atividade, devolva essa atividade via plataforma, seja avaliado mediante a plataforma, e os pais acompanham tudo isso, e aí nós vamos para a atividade seguinte. Então, isso exigiu um planejamento dia a dia do trabalho do professor, o que é o comum, é isso que o professor faz, mas nós sabemos que muitas vezes isso deixa de ser feito. E isso precisa ser feito, então, de maneira muito precisa e para ser colocado na plataforma. Isso foi um grande avanço, então, no sentido de planejar as atividades. E o grande problema, então, era como validar essas atividades. E aqui, Luciano, é um problema que muita gente, muitas redes, não estão, com as quais elas não estão se ocupando. Porque, claro, o primeiro movimento é quero chegar até as crianças, eu quero levar um conteúdo às crianças. E isso é fundamental, mas isso não é tudo e não basta mandar o conteúdo. Nós temos que ter uma maneira de saber se o aluno aprendeu isso, uma mínima maneira de legitimar esse conteúdo. No nosso caso, nós estabelecemos a seguinte regra. Primeiro que, para que uma turma e a avaliação e a validação de dias letivos será feita turma a turma, para que uma turma se candidate a ter a atividade que foi feita, que foi desenvolvida nessa modalidade conjugada, validada, 100% dos alunos têm que estabelecer o vínculo com a plataforma. Não significa que 100% tem que acessar a plataforma. Essa plataforma não funciona sincronicamente, ela funciona assincronicamente. Mas você tem que ter 100% dos alunos ali vinculados. Se você tem 100%, ela se candidata a ter as atividades validadas. E aí essas atividades são acompanhadas. O professor envia, o aluno responde àquela atividade daquele dia, retorna, é avaliado por ela. Bom, então agora nós temos esse dia em que essa atividade que estava programada para ele aconteceu, foi avaliada, pode contar como dia letivo. Isso vai ser chave para a volta, porque na volta nós vamos ter que saber quanto de atividade presencial nós vamos ter que dar para essas crianças. E nós vamos avaliar turma a turma, porque naquelas turmas em que não houve a vinculação em 100%, nós vamos ter que devolver presencialmente para os alunos todas essas aulas. Então, isso é muito importante. No retorno, nós não vamos fazer um retorno integral, porque muitas crianças não voltarão, estão em grupos de risco, professores também, então nós vamos precisar de educação conjugada para ir adiante, né? Então, na realidade presencial vai ser ajudada também pelo módulo remoto, mas teremos que fazer, e temos que fazer na quantidade necessária para suprir a carga horária, que hoje são 800 horas, estamos dispensados os dias letivos, mas nós vamos então descontar dessas 800 horas aquilo que puder ser validado mediante esse procedimento que eu acabei de descrever. Então as redes terão uma preocupação importante, que é como validar, como computar essas atividades para que o retorno seja feito, para que a gente devolva para aquela criança que não pôde vincular integralmente o ensino presencial a que ele tem direito.
Nós, no setor público, estamos acostumados a fazer isso por conta das greves e faremos isso aqui em Porto Alegre, mesmo que a gente tenha, claro, que ir até maio, junho do ano que vem. Mas isso é o mínimo que a gente pode fazer para as nossas crianças. Bom, eu fecho aqui, então, um conjunto de experiências e de preocupações que nós tivemos para ajudar aí, ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Assim que voltarmos ao presencial, teremos outros grandes desafios. Muito obrigado aí pela paciência em me ouvir. Muito obrigado, Luciano. Nós que agradecemos. Vocês não têm ideia de como a fala de vocês ajuda e ainda vai ajudar muita gente que vai ver esse vídeo depois, porque são ideias, são experiências compartilhadas. Nós temos ainda 10 minutos, muita gente participando. Primeiramente, professor Adriano, o pessoal está querendo que o senhor se torne nosso porta-voz para que o salário de Porto Alegre seja aplicado em todos os municípios brasileiros, viu? Vamos fazer uma caravana. Se a gente fizer isso, já vai dar um grande passo para apoiar o Sou parceiro brasileiro. Eu só quero que o resultado seja melhor do que nós conseguimos em Porto Alegre. Nós temos que ter salários bons e resultados bons. Concordo plenamente, mas tenho certeza que nós vamos chegar lá. A partir da fala de vocês, eu queria fazer uma pergunta para os dois, talvez começando a professora André, a gente responder rapidamente. O ensino híbrido, ele pressupõe a adoção de metodologias ativas, né? Então, nós vamos ter um retorno aí, vai ser um retorno delicado, um retorno que nós vamos ter que trabalhar as questões emocionais, vamos ter as avaliações, muito menos com uma ênfase, imagino, do cognitivo, do conteúdo que deveria ser aprendido e mais de uma acolhida. Estamos todos nós muito machucados, né, traumatizados nesse processo. Mas a metodologia ativa ela é um meio, uma abordagem privilegiada para trabalhar tanto o socioemocional quanto a aprendizagem esperada dos conteúdos, dos objetivos de aprendizagem colocados. Como que vocês encaram maiores desafios de aplicar a metodologia ativa com o ensino híbrido numa rede municipal? Talvez o professor Andréia primeiro, depois o professor Adriano, pode ser? Microfone, professor Andréia. Por isso que no primeiro momento eu falei em modismos, né? Justamente porque o híbrido nos remete a metodologias ativas. E aí nós precisamos conhecer, né, o que são metodologias ativas, como trabalhar com os nossos alunos em sala de aula. Então, nós vamos precisar de acolher os alunos, acolher esses professores que também, né, estão passando por problemas nessa pandemia. Sabemos que muitos dos nossos professores não voltarão porque são do grupo de risco, sabemos que muitos dos nossos alunos não voltarão porque são do grupo de risco, mas a partir do momento que nós tivermos ali o corpo docente e nós formos iniciar no espaço físico de dentro de uma sala de aula e com atividades remotas também, o professor precisa conhecer, né, e se capacitar para que ele possa efetivamente utilizar essas metodologias ativas. Tá ótimo. Então, o tema é bem importante e já agora para isso que estamos chamando aí de ensino conjugado. É talvez um equívoco comum a gente imaginar que, bom, no ensino presencial, isso de deixar o aluno na passividade dentro da sala de aula é um problema que é mitigado porque o aluno tem um contato com os outros colegas, tem outras atividades, enfim, isso no presencial acaba sendo mitigado. Mas nós precisamos trabalhar isso muito mais no presencial. Agora, quando se coloca aí remotamente, né, então separamos professor e aluno, muita gente aposta fortemente na passividade do aluno. Então, envia o conteúdo de modo que o aluno possa assistir esse conteúdo passivamente. E no ensino, nessa parte remota da atividade de educação, é absolutamente central deixar o aluno ativo, porque nós temos que colocar o aluno a fazer esse exercício mental que a educação exige. Então,
o envio excessivo de vídeos, de aulas, etc., dá uma certa satisfação. Eu estou cumprindo a minha tarefa, eu estou mandando lá atividades para o aluno está recebendo. Mas ele está lá passivo, né? E quando nós voltarmos e fizermos a avaliação, porque isso tem que ser feito, eu acho que em todas as redes, que é uma prova diagnóstica para sabermos em que situação estão esses alunos, nós vamos ver que isso, temos que esperar esses resultados, mas que isso ajudou pouco os alunos. Os alunos precisam ser mais ativos. Então, no remoto, nessa parte remota, é muito importante que o aluno seja instado a fazer algo. Tá? Ele tem que realmente se manter ativo para que a aprendizagem aconteça. Perfeito. Quando quem está nos assistindo, baixe a apresentação que eu fiz nos tipos de ensino híbrido. Você vai ver que esses princípios que a professora Andréia e o professor Adriano mencionaram já estão lá. Para ser ensino híbrido de verdade, tem que promover o protagonismo e tem que mesclar algum tipo de metodologia ativa. A professora Andréia mencionou algo que eu considero muito importante, queria perguntar agora, inverter um pouco, começando com o professor Adriano e depois a professora Andréia. Então, entendendo, a pandemia vem nos ensinar que hoje, assim como nós temos que ter nas escolas as condições de higiene, as condições de infraestrutura, as condições de iluminação, ventilação, sanitárias, nós hoje também não vamos poder mais abrir uma escola conectada, ou seja, uma escola que seja capaz de ter os recursos para a aplicação pedagógica da tecnologia. O que o senhor acha, professor Adriano? Microfone. Nós precisamos dar às escolas, estou plenamente de acordo, as condições de acesso à internet, a recursos computacionais, que muitas vezes, e eu acho que nessa altura não podem ser só um laboratório de informática ali fixado, a gente tem que ter realmente o Wi-Fi na escola, e a gente não pode perder, Luciano, de vista que isso tem que estar a serviço da relação professor-aluno, e não em substituição desta relação. Também parece muito mais fácil, às vezes eu vou colocar os meios na escola e já não estou precisando mais trabalhar a relação professor-aluno. Não funciona, né? Nenhuma escola é maior do que os professores que ela tem, que trabalham para ela e que trabalham para as crianças. O processo de identificação é absolutamente fundamental. Então, a tecnologia pode ajudar muito o professor a perder o foco, perder menos tempo com atividades que são rotineiras e ganhar mais tempo na sua relação com o aluno. Perfeito. Professora Andréia? Eu concordo em gênero, número e grau com o professor Adriano quando ele fala da importância do professor. Né? Isso nós nunca podemos perder esse foco de que para que o aluno ele obtenha um conhecimento, é imprescindível a figura do professor dentro de sala de aula. A tecnologia vai ajudar, né? E para ajudá-lo é necessário que as escolas, né, disponibilizem aí da tecnologia, de aparelhos, né, de mídias, para que isso possa facilitar para que o professor os ajude. E eu acho que até além disso, né, é o momento do Brasil, e aí eu falo, né, não do município de Oliveira, mas eu falo a nível Minas, a nível Brasil, que é necessário a gente rever as possibilidades de levar a tecnologia a todos os lugares, porque eu posso falar, assim, que esses tempos atrás, eu indo, ainda antes da pandemia, para Paracatu, né, que fica próximo a Brasília, é Minas Gerais, mas fica lá próximo a Brasília, na viagem, ali esses dias eu ainda lembrava disso, na estrada eu não conseguia conexão. Na grande maioria do percurso, eu não consegui conexão. Então, essas pessoas, e tinham muitas casas ali, né, no percurso. E como que essas crianças estão fazendo? Né? E não é nem assim longe. Então, é um momento da gente rever, é um momento do governo federal, dos governos estaduais e municípios sentarem e rever essa questão, mas sem deixar a figura do professor de lado. E, professor Adriano, eu me candidato aí, viu, para o Rio Grande do Sul, aí, como professor. Será muito bem-vinda, Andréia.
Nós temos aí 1 minuto para os comentários finais de vocês dois. Nós nos comprometemos até com vocês de encerrar às 16 horas. Deixa uma palavra final aí de esperança para o nosso povo. Bom, muito agradecimento. Desculpe, eu começar e termina com a última palavra. Começamos com as mulheres e terminaremos com ela. Eu queria agradecer muito, Luciano, então, e aqui agradecer a André, essa parceria aqui na live, aqueles que estão nos ouvindo, e uma mensagem de empenho, assim, de entusiasmo com o retorno. Não vamos deixar que o ano de 2020 signifique menos para as nossas crianças. A responsabilidade é nossa, nós somos o adulto dessa relação, os secretários, os professores, os diretores, e vamos fazer valer esse ano de 2020 para os nossos alunos. Muito obrigado. Eu gostaria, nesse momento, de parabenizar a todos que trabalham na educação, né? Nós temos conseguido segurar, fazer o nosso papel de educador o melhor possível. Existem professores que estão indo, né, mesmo durante a pandemia, nos lugares mais distantes para poder entregar para o aluno as suas atividades, mesmo que físicas. E então, parabenizar a esses professores, parabenizar a esses educadores e falar, né, que com essa garra que nós vamos conseguir fazer uma educação melhor nesse país. Tá ótimo. Professora Andréia, muito obrigado. Professor Adriano, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente renova a esperança no nosso país, no poder público, nos nossos gestores da educação. Olha, sucesso. Vamos nos encontrar presencialmente. A você que está nos assistindo, participe do Congresso da ABED, faça a sua inscrição e acompanhe as nossas atividades. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém. Eu que agradeço em nome da Undime. Um abraço. Que assim seja. Um abraço a todos.